Eu vou explicar para você nessa aula o que é um espectro eletromagnético. É na verdade isso aqui, onde ele abrange todos os tipos de radiação que existem. Então no final dessa aula você vai saber todos os tipos de radiação eletromagnética que existem. Mas antes de tudo nós precisamos aprender o que é uma onda eletromagnética. Dá uma olhada aí na tela, uma onda se propagando. Essa onda que está se propagando no espaço, ela tem dois pontos importantes. Esses pontos mais altos aqui nós chamamos de picos da onda. E as partes mais baixas nós chamamos de vales da onda. Então, picos e vales. Outra coisa que você tem que entender bem rápido aqui para ser direto é o que é o comprimento de onda. O comprimento de onda não é a distância entre uma ponta da onda e outra ponta. O comprimento de onda é a distância entre dois picos ou dois vales. Então, se você pegar uma régua e medir a distância entre esses picos aqui ou entre esses vales, vai dar o mesmo valor. E esse valor vai ser o comprimento de onda. É assim que você mede. Uma onda eletromagnética, ela tem um campo elétrico, igual esse vermelho que você está vendo aqui na tela, e em verde eu vou colocar o campo magnético dela. Por isso que ela se chama onda eletromagnética, porque tem um campo elétrico e tem um campo magnético. Nesse caso, da onda eletromagnética, o campo elétrico se propaga numa direção aqui, tá vendo, de pé, e o campo magnético se propaga 90 graus de diferença, ou seja, deitado aqui. Por isso você tem uma onda eletromagnética. Ah, Denis, entendi isso. Agora vamos para a próxima parte. Qual é a velocidade dessa onda eletromagnética se propagando no espaço? É a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Nossa, Denis, então a luz é uma onda eletromagnética? Exatamente. Por isso nós vamos estudar agora o espectro eletromagnético. Aqui nós temos uma coisa que é como se fosse um cardápio de ondas eletromagnéticas. Imagina que tudo isso aqui que tem na tela, que está nessa trepinha aqui, nessa faixa, são ondas igual nós acabamos de ver ali no outro simulador. O que muda de um pedaço para o outro? Vamos começar aqui pelas ondas de rádio, tá vendo? As ondas de rádio são aquelas que chegam no teu telefone celular, que chegam no aparelho de rádio, que são usadas por aviões para se comunicar também. Essas ondas de rádio aqui, elas têm aqui, tá em inglês, né, wavelength, mas é o comprimento de onda. O comprimento das ondas de rádio é muito grande. Elas são ondas que têm uma distância entre um pico e outro pico, ou entre um vale e outro vale, muito grandes. Essas são as ondas de rádio. Olha só, se eu for aqui para as micro-ondas, eu já tenho um comprimento de onda menor. Conforme eu vou indo aqui para a esquerda na tela, eu vou tendo comprimento de onda cada vez menor. Ou seja, a distância entre os picos da onda ou entre os vales fica bem pequenininho. O infravermelho tem um comprimento de onda menor. Aqui é a luz visível, aqui é o ultravioleta, você vai para os raios X e no final você chega nos raios gama, que tem um comprimento de onda muito pequeno. Olha só, de tudo isso que você está vendo aí, somente a parte colorida você consegue ver. É o que o nosso olho está habilitado para ver aqui nesse planeta. Se um dia perguntarem para você, você consegue enxergar radiação eletromagnética? Você fala, é a única coisa que eu consigo ver. Então, essa parte aqui do espectro eletromagnético é a única coisa que nós conseguimos ver, que são as cores que nós vemos. Então, o vermelho, o verde, o amarelo, o azul, o anil, o violeta, todas essas coisas são comprimentos de onda do espectro eletromagnético. Os raios X você não consegue ver, a luz ultravioleta não consegue, o infravermelho, a onda de rádio, as ondas gama, raios gama, você não consegue ver nada disso, certo? Por quê? Porque não tem o comprimento de onda e a frequência que os nossos olhos conseguem ver. Eu esqueci de falar um pouco da coisa da frequência. Se você puder curtir esse vídeo, você vai me ajudar muito aqui, teu professor Denis, a difundir a ciência pelo mundo. Então curta o vídeo aí e acessa aqui o primeiro comentário fixado para ver o curso, beleza? O que é a frequência? A frequência é a velocidade, vamos dizer assim, que a onda está se propagando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. É quantas vezes o pico e o vale vão de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Quanto maior a frequência, mais rápido essa oscilação da onda. Então, as ondas de rádio têm uma frequência muito baixa.
Já os raios gama, olha só, tem um tem uma frequência, desculpa, muito grande. É isso que faz os raios gama, os raios X e ultravioleta serem muito problemáticos para nós humanos. Por quê? Porque tem uma frequência muito grande, uma energia de penetração no corpo humano muito grande. Já as ondas de rádio têm uma frequência muito baixa, então ela não causa problema para você. Nem as micro-ondas, nem nada disso. Então aqui vamos dar uma olhada nessa parte central, que é a parte colorida do espectro eletromagnético. Vamos baixar aqui um pouco a tela, ó. E aqui eu vou pegar a... Vamos mexer aqui, ó, se você mexer para o vermelho, ó, veja que o comprimento de onda do vermelho é maior, tá vendo? A distância entre um pico e outro pico é grande. Quando eu comparo, por exemplo, aqui, ó, com o azul, a distância entre os picos aqui é muito menor. Ó, se eu pego o amarelo, eu vou aumentando o comprimento de onda. Ou seja, o vermelho tem um comprimento de onda maior do que o amarelo tem um maior do que o verde, maior do que o azul, e lá no lilás você tem um comprimento de onda bem menor. E isso é inversamente proporcional à frequência. Quanto maior a distância aqui entre um pico e outro, você tem uma frequência menor. Então, quanto mais para cá você tá, maior é a frequência que você tem. Então, a luz violeta tem uma frequência muito maior do que a luz vermelha. Tudo isso que você está vendo aqui, nós chamamos de radiação eletromagnética. Então, a radiação eletromagnética nada mais é do que tudo isso que você está vendo na tela. Isso é tudo que existe na natureza quando se trata de espectro eletromagnético. Algumas coisas você consegue ver, outras coisas você não consegue ver. E aqui você tem uma boa base para você fazer um trabalho ou estudar alguma coisa sobre física e espectro eletromagnética. Beleza? Então, valeu, muito obrigado e tchau!